Você sabe o que é um gerenciador de dependências? Hoje a gente vai falar sobre isso e por que essa ferramenta é tão importante e é praticamente impossível trabalhar sem isso hoje. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa um joinha para ficar sabendo e vem comigo. Hey, eu sou o Cláudio Oliveira e você está no canal Quero Ser Programador, onde toda semana a gente dá juntos mais um passo no mundo da programação. Num dos últimos vídeos aqui do canal, eu lancei esse vídeo há algum tempo, mas é um dos últimos vídeos, a gente falou sobre semantical versioning, ou versionamento semântico, né? Uma maneira, um padrão para você definir as versões dos seus programas, ou até mesmo das suas bibliotecas e frameworks, que também é um assunto que eu trouxe num dos últimos vídeos. A gente aprendeu o que como a gente pode reaproveitar código na programação. Seja isso de uma forma bem simples, criando funções, ou seja, criando bibliotecas, ou seja, até criando frameworks. Durante todos esses vídeos, eu dei um exemplo onde eu, por exemplo, tinha que criar um projeto novo e esse projeto dependia de bibliotecas externas. Por exemplo, eu precisava fazer um site lá que validava um telefone. Uma das coisas que ele tinha que fazer era validar um telefone, se o telefone era válido. E eu disse que para isso existia uma biblioteca externa que a gente podia pegar do GitHub e baixar até do GitHub e usar os códigos dessa biblioteca, as funções, dentro do nosso projeto para validar o tal telefone. Mas a verdade é que eu menti um pouquinho para vocês. Baixar essas bibliotecas e colocar no nosso projeto, baixar manualmente, colocar no nosso projeto, é uma coisa muito trabalhosa, pode ser muito trabalhosa. Principalmente porque essa biblioteca que a gente baixou, pode ser que ela dependa de outra biblioteca. E aí a gente teria que saber, entender essa dependência e baixar também essa outra biblioteca. E aí, quando a gente vê, a gente tem essa segunda biblioteca que também depende de uma terceira. A gente teria que baixar essa terceira também. Vamos supor, no mundo ideal, que você, eu consegui baixar todas essas bibliotecas que eu preciso, uma que depende de outra, e coloquei no meu projeto, está tudo funcionando de uma forma maravilhosamente bem. Passaram-se 8 meses, 10 meses, e essa biblioteca validação de telefone teve uma melhoria muito importante, uma correção de bug muito crítico. E você não vai querer deixar o seu sistema com uma biblioteca que está correndo, fazendo você correr um risco, né, de ter algum prejuízo financeiro ou um usuário ter uma experiência horrível por causa dessa sua dependência. Então, você vai querer atualizar essa dependência. O que a gente disse que basicamente significa baixar a nova versão, a nova pasta e substituir dentro do seu projeto. Mas vamos supor que se essa nova versão existe, pode ser que ela dependa da segunda biblioteca numa versão também atualizada. Então você teria que atualizar todas novamente. E isso é muito trabalhoso, isso é muito perigoso. Tem até um termo para isso, que é dependency hell, sei lá, se eu traduzir livremente seria um inferno das dependências, né? Porque você tá ali tendo que resolver dependência de dependência é uma bagunça, né? E é para isso que existe uma ferramenta que se chama o gerenciador de dependência. O gerenciador de dependências nada mais é do que um programa e cada linguagem tem pelo menos um gerenciador de dependências oficial. Então, no PHP, por exemplo, a gente tem o Composer. No JavaScript, no Node, a gente tem o NPM. No Go, a gente tinha só o GoGet. Agora já existe um certo conceito de Go Modules. Mas, enfim, tem outros também gerenciadores de dependência. Mas cada linguagem tem pelo menos um oficial. E a ideia dele é que esse programa vai resolver todos esses problemas que você passaria se tentasse fazer isso manualmente. Então, ao invés de você baixar a dependência, você vai rodar o programa gerenciador de dependências, ele vai baixar para você, ele vai colocar numa pasta específica para você, e ele vai fazer esse código ser disponível. Se você quiser atualizar essa biblioteca, ele vai atualizar ela e todas as dependências dela. Então, é uma coisa que salva vidas. Tá, e como ele sabe
qual biblioteca, quais são as minhas dependências, quais são as bibliotecas e frameworks que eu preciso no meu projeto. Bom, você pode fazer isso de algumas formas, dependendo de cada gerenciador de dependências, mas quase todos eles funcionam de uma forma bem similar, de uma forma bem igual, que é o seguinte: primeiro você escreve num arquivo e declara nesse arquivo quais são as suas dependências. Esse seu projeto depende de quê? No meu caso, lá fictício, eu ia colocar: meu projeto depende dessa biblioteca aqui, libPhoneNumber, vamos supor que seja isso. E aí eu escrever lá, libPhoneNumber. Tá, e qual versão você quer da libPhoneNumber? Eu também teria que colocar isso lá nesse meu arquivo declarativo. E aí também, muito provavelmente, a biblioteca teria os versionamentos, né, as versões, usando o padrão do 100ver lá que a gente viu nos últimos vídeos. Então eu diria que eu quero a versão 1.14.5, ou eu quero qualquer versão entre a 1.0 e menor do que a 2, porque a gente viu que se foi de 1 para 2, ele quebrou tudo, mudou tudo. Então eu vou definir isso, eu vou definir as dependências e as versões que eu quero, ou alguma regra que diga o range de versões que eu quero. E aí, depois de declarar todas as minhas dependências nesse arquivo, eu vou rodar o gerenciador de dependências, ele vai olhar para esse arquivo e vai instalar todas as bibliotecas ou frameworks, né, todas as dependências, melhor dizendo, respeitando as versões que eu disse ali. Tá, mas aí tem outra pergunta. Eu defini ali o nome das bibliotecas, mas onde que ele vai buscar isso? Ele vai buscar direto no GitHub? É sempre o GitHub? Isso também depende bastante de qual gerenciador de dependência que a gente está falando. Mas a maioria deles tem um site como se fosse um registry, um site como se funcionasse como um índice. Então, se eu coloquei lá libPhoneNumber, é porque eu sei que nesse site, né, e no caso do JavaScript tem um site do NPM, existe o site do Composer, que é o Pekagist, se eu não me engano, e esses sites índices teria lá a declaração do meu libPhoneNumber. Então, o Composer, por exemplo, olharia para o arquivo, veria que eu quis um libPhoneNumber na versão 1.0.0, ele ia no site índice para entender que onde está o código que ele tem que baixar. É só um índice mesmo, é como se fosse o começo de um livro. Eu olhei aqui, a libPhoneNumber está na página 25, ou melhor, está no github.com/cloudson/libPhoneNumber. Então ele vai baixar isso lá do GitHub para a sua máquina. Isso poderia estar em outro lugar, talvez poderia estar no GitLab, talvez, poderia estar num servidor próprio, privado. Então é para isso que serve esses sites que funcionam como índices, e é assim que um gerenciador de dependência funciona basicamente. Na maioria das vezes, e de novo tentando falar do PHP aqui, e o Node também funciona, o NPM funciona de uma forma bem parecida, na maioria das vezes, quando essas dependências, são baixadas para a máquina, elas ficam numa pasta específica. No PHP, do Composer, a gente chama essa pasta de vendor, né? Por padrão, o nome dela é vendor. No caso do Node, do NPM, ela chama Node Modules, e assim por diante. Então, todas as nossas dependências estão numa pasta. É importante a gente ter a percepção de que a ideia, né, quando a gente está versionando o nosso projeto, é não comitar essa pasta. A gente não quer que o nosso projeto no GitHub tenha, 200 gigas por causa das nossas dependências. A gente quer somente ter o nosso código e a gente quer ter o nosso arquivo declarativo lá. No caso do Composer é o composer.json. No caso do NPM é o package.json, se eu não me engano. Então a gente só quer ter esse arquivo e o nosso código, porque com essas duas coisas a gente sabe que qualquer um pode dar um Composer install, um NPM install, rodar o nosso gerenciador de dependência e vai ter as mesmas versões, ou quase as mesmas versões, porque a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Lembra que eu falei que no nosso composer.json a gente pode definir uma versão fixa, mas a gente também pode definir um range, né, um intervalo de versões, uma regra. Me dá a versão mais atual a partir da 1,
mas antes da 2. Então a gente não sabe exatamente, baseado nessa regra, qual a versão que vai ser usada na hora que a gente fizer o nosso Composer Install, por exemplo, né? E é aí que vem um segundo conceito. Quando a gente roda esses programas, geralmente eles geram um arquivo que a gente chama de arquivo de lock. Esse arquivo é um arquivo onde a gente não muda ele manualmente, a gente praticamente não mexe nele, mas ele contém a informação que a gente quer. Qual a versão específica que o Composer, que o NPM baixou para você? Se eu tinha a regra no composer.json, no composer.lock, eu vou ter lá escrito que a versão baixada é a 1.0.45. E por que esse arquivo é muito importante para a gente também? E, na minha opinião, a gente deveria sempre comitar esse arquivo. Porque com ele, a gente dá a segurança de que qualquer pessoa que vai baixar o nosso projeto e não tem as dependências, vai rodar o gerenciador de dependências e vai baixar exatamente a mesma versão que a gente vai baixar na nossa máquina, que a gente baixou na nossa máquina. Sem esse lock, a gente vai ficar meio que pendurado, talvez, no nosso Composer.json, né? No nosso arquivo primário lá que a gente definiu. E com isso, eu posso acabar tendo uma versão diferente da sua, mas que respeita a mesma regra que está no nosso arquivo de definição de dependências. Por que é importante comitar o Composer Lock? Porque quando a gente roda o Composer, né, ou quando a gente roda um gerenciador de dependência, ele primeiro procura por esse arquivo de lock. E aí ele baixa as dependências baseado nesse arquivo. Da primeira vez, não existia o arquivo. Então ele procurou um lock, não achou, e aí sim ele foi olhar para o arquivo .json. E aí ele teve que resolver as regras. Da segunda vez que a gente rodar, ele já vai direto no lock. E ele não vai mais resolver as regras, ele já vai olhar exatamente para as versões específicas. Por isso que quando a gente comita o lock, se alguém baixa esse nosso repositório e roda um Composer Install, um NPM Install, ele vai ter exatamente as versões que estão no lock. Com isso, fica muito mais fácil gerenciar as nossas dependências. A gente não precisa guardá-las no Git, porque elas estão todas definidas declarativamente num arquivo só. Se a gente quiser atualizar uma dependência, tem várias formas de fazer isso, mas você pode atualizar a versão no nosso primeiro arquivo, né, por exemplo, no composer.json, rodar um comando do Composer e ele vai atualizar o lock, e aí a gente comita o lock, e com isso as outras pessoas usando o sistema vão estar usando a nossa nova versão também da dependência, e várias outras coisas. Mas eu quero saber de você, se você já usou um gerenciador de dependência, qual é a linguagem que você está usando, se você conhece o NPM, se você trabalha com PHP, conhece o Composer, ou se você conhece outro gerenciador de dependência. Deixa aqui nos comentários e me fala também se você gostou desse tipo de vídeo. Eu tentei fazer ele de uma forma um pouquinho mais diferente, misturando, né, eu falando com vídeos mostrando o uso da ferramenta, mas se você quiser eu posso fazer vídeos específicos só do NPM, ou só do Composer, ou só de outros gerenciadores de dependência. No mais, eu espero você num próximo vídeo aqui do canal. Tchau!